Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer a participação de todos aqui em mais um evento que nós estamos fazendo, né? Conforme a gente tinha combinado, a gente faria um evento aqui para falar sobre o Abril Verde, tá? Antes de começar, eu quero deixar alguns recados e fazer alguns combinados com vocês, tá? O primeiro recado é que nosso evento ele vai ser gravado e será disponibilizado tanto no YouTube quanto no nosso EAD, tá? Então, fiquem tranquilos que tudo que a gente falar aqui vocês vão poder consultar depois, tá? Uma outra coisa é que vocês vão poder tirar dúvidas no final. Então, se vocês tiverem dúvidas ao longo das explicações que forem feitas, coloquem as suas dúvidas no QIA, que são esses dois balões que estão aqui no próprio Zoom, tá? E aí nós vamos coletar essas perguntas e no final a gente vai ter um espaço para poder respondê-las junto com os nossos convidados, tá? E por fim, é um pedido muito encarecido que eu faço todos vocês, que é que respondam a pesquisa de satisfação, tá? A pesquisa de satisfação ela é muito importante para a gente, tanto para a gente fazer novos eventos, quanto para que a gente possa trazer conteúdos que sejam relevantes para a rotina de vocês, tá? Bom, antes da gente chamar o nosso convidado, a pessoa que vai falar um pouquinho sobre a prevenção e a melhoria contínua, eu queria fazer uma reflexão aqui com todos vocês, né? Quando a gente fala, né, em Abril Verde, qual que é a origem do Abril Verde, né? Se a gente for olhar, no dia 28 de abril de 1969, houve uma explosão numa mina no estado norte-americano da Virgínia, tá? Essa explosão, ela matou 78 mineiros. Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela instituiu essa data como o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, né? E em 2019, o evento ele chama atenção para um futuro de trabalho seguro e saudável. A data, ela foi instituída no Brasil pela Lei 11.121 de 2005. Então, esse assunto é muito sério, né? Porque a gente está falando que pessoas morreram. E por conta dessas mortes, a gente está fazendo uma conscientização anual para justamente falar na prevenção, né? E na segurança do trabalho saudável. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o nosso convidado, né, para falar justamente de prevenção e melhoria contínua. O nosso convidado é uma pessoa muito querida para nós, ele é uma pessoa que já é um parceiro, né, já não é o nosso primeiro evento juntos, é o Edivaldo Gregório, nosso professor Edivaldo Gregório. Ele é consultor e professor em saúde e segurança, tem como missão ajudar profissionais e empresa a reduzir custos e estar em conformidade, preservar a sua imagem e promover um ambiente de trabalho mais seguro e saudável aos trabalhadores, proporcionando-as serem mais lucrativas, competitivas e socialmente responsáveis através do gerenciamento de riscos ocupacionais e da tributação de SST. Ele tem formação em engenheiro em segurança do trabalho, engenheiro de produção, é técnico de segurança do trabalho e atua há mais de 13 anos na área. Bom dia, Edivaldo, seja muito bem-vindo ao evento, tudo bom? Oi, Débora, bom dia, tudo bem? Bem, também. Edivaldo, eu vou deixar contigo agora o compartilhamento para que você passe toda a sua experiência em relação à nossa prevenção e promoção de saúde e segurança, tá bom? Tá bom, primeiramente, bom dia a todos. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com o time da Nexo para a gente falar de um assunto bem importante, né, que agora em abril ganha muita relevância, né, em virtude até de algumas políticas públicas, que é a prevenção, né? E por que de fato que a gente tem que falar de prevenção, não só agora, de fato, em abril, mas todos os meses, todas as semanas, todos os dias, né?
em virtude do impacto que a sociedade como um todo ela tem com os acidentes e os adoecimentos. Quando eu falo do impacto, né, até compartilhar aqui minha tela com vocês, por que é que a gente de fato tem que falar de prevenção? Primeiro ponto, redução de risco, né? E lembrando que essa redução de risco, ela é a redução de risco para a empresa, é a redução de risco para o trabalhador, é a redução de risco para o profissional de SST, né? Redução de risco para a sociedade como um todo. Mas por que redução de risco para e aqui, pessoal, não necessariamente estou falando da redução do risco ocupacional, mas redução do impacto. Por quê? Porque a empresa, né, ela tem impacto a partir do momento que você tem um trabalhador exposto a risco. Impacto atrelado a custo, produtividade, imagem, passivo, né? O trabalhador, ele também tem impacto. Impacto na sua saúde e sua integridade física, né? Quando a gente pega e avalia também o profissional, também é reduzir o risco, né, da própria imagem desse profissional, questão civil, criminal e também a sociedade como um todo, porque a partir do momento que você pega um trabalhador acidentado, adoecido, ele vai para onde? Ele vai para o SUS, né? E quem é que financia, quem é que custeia o SUS? Uma parte é da Previdência Social. Então, ou seja, aquele dinheiro, né, aqueles recolhimentos que a gente faz à Previdência Social, uma parte desse valor é para custear o SUS, né? Tratamento do trabalhador também, né? Muitas das vezes para reabilitar, fisioterapia, coisas do tipo, Sistema Único de Saúde, SUS, né? Não que são todos os casos, mas a maioria das vezes. Segundo ponto, proteção, né? Não no sentido de proteção, em termos de equipamento de proteção, medidas de proteção, é no sentido de proteger mesmo a empresa, proteger a imagem, proteger o capital da empresa, né? Proteger a saúde e integridade física do trabalhador, proteger a imagem e a profissão do profissional da área de SST, proteger de fato a sociedade como um todo, né? E aqui tem um ponto muito interessante que a gente tem que avaliar. A empresa, pessoal, ela existe para ter lucro. Ela existe para ter faturamento maior do que custo, porque senão a empresa fecha as portas. E a gente contribui para isso. A gente, de certa forma, a gente contribui para que a empresa seja mais sustentável. Daqui a pouco eu até vou mostrar algum, alguns casos para vocês. Eu não sei se você, por exemplo, sabe calcular quanto custa um acidente de trabalho. Quanto custa uma exposição a risco do trabalhador, né? Porque, por exemplo, o trabalhador ele está exposto a um determinado risco. É um custo para a empresa. Hoje, se falar em insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, isso é custo para a empresa, né? E a pergunta que se fica é: será que você consegue, na prática, demonstrar isso para o empresário, né? Muitas das vezes o empresário trata a área de SST como um custo, ao invés do investimento. E dependendo da forma como você argumenta e leva isso ao empresário, realmente isso pode ser tratado como um custo. Mas existe um jeito, uma forma de a gente mostrar para o empresário que investir em prevenção dá resultado, é benéfico aos objetivos da empresa, né? Também tem o aspecto de proteção do próprio trabalhador, porque a partir do momento que ele se acidenta, ele adoece, ele vai para onde? Né? Passou de 15 dias, ele vai para a Previdência Social. Ele também sente isso. Por quê? Primeiro ponto, hoje, se você pegar, dependendo da região ao qual você vai fazer uma perícia, uma análise documental, tem demorado 5, 6, 7, 8 meses. Nesse período, o trabalhador vai ficar sem receber, porque a empresa é responsável até o 15º dia. Outra coisa, o salário dele, o benefício dele, melhor dizendo, né, não vai ser igual ao salário que ele tinha. Então, o trabalhador ele também é prejudicado. Então, por isso que é proteger o trabalhador, não no sentido da sua saúde e integridade física, mas também no aspecto financeiro, né? Proteger a tua imagem, né? Por quê? Imagina se você trabalha numa empresa que teve acidente fatal, grave, saiu na capa de jornal, saiu no noticiário. Como é que se dá a sua imagem perante aos outros profissionais, outras empresas? A partir do momento que você é responsabilizado criminalmente por não ter feito com qualidade, tá? Mínimo esperado, aquilo que você deveria ter feito em termos, né, das medidas de SST. E terceiro ponto, né, questão de redução de risco, redução de custo. Por quê?
Pessoal, conforme a Organização Internacional do Trabalho, ela apresentou num relatório dela de alguns anos atrás, que os acidentes e adoecimentos custam para o mundo aproximadamente 3,94% do PIB. Então, ou seja, se a gente pegar produto interno bruto, avaliando o Brasil, 4%, né, do PIB representa um custo com acidentes e adoecimentos. E esse custo é a sociedade como um todo. A empresa tem esse custo, o Estado, por exemplo, Previdência Social tem esse custo, o trabalhador tem esse custo, ou seja, todo mundo perde. O país fica menos competitivo. Então é por isso que a gente precisa falar de prevenção. Não é só para atender legislação, para atender NR, não. É para falar de resultado, né? Prevenção, ela traz resultado para a empresa, tá? Vou dar um exemplo para vocês, porque se de fato hoje a gente tivesse um aspecto de prevenção bem implantado no país em termos de SST, a gente não teria esses números como a gente tem aqui. A gente pegar esses dados aqui do Observatório de SST, conforme informações da Previdência Social, 2022 a gente teve mais de 600 mil acidentes de trabalho. E lembrando que esses são os casos notificados. A gente ainda tem que considerar aqueles casos subnotificados e aqueles casos de trabalhador, é, trabalhador informal. Então, ou seja, a gente está falando de mais, né, de 600 mil acidentes de trabalho. E a gente tem, seguramente, pessoal, algo próximo ou superior a 1 milhão de acidentes por ano. A gente tem que contar com o trabalho informal e com as subnotificações. Se a gente pegar só em óbito, 2022 a gente teve 2.538 óbitos, tá? Aí você deve estar pensando, né? Se eu pegar para a gente refletir e perguntar para vocês, esse número ele é baixo, ele é alto, né? Aí a gente tem que avaliar, são 2.538 pessoas que perderam suas vidas por um acidente, uma doença ocupacional. Desprezando aqui ainda aquele caso que porventura não foi notificado como tal. Ou seja, foram ao menos 2.538 famílias afetadas. A empresa foi afetada, a sociedade, como todo mundo perdeu nisso daqui. A empresa perdeu, a família do trabalhador perdeu, a sociedade como um todo perdeu. Então é por isso que a gente tem que falar de prevenção. E prevenção, pessoal, não é você ter um PGR de papel aí na sua empresa. Fazer um gerenciamento de riscos ocupacionais de faz de conta. Porque hoje, eu sei que até certo ponto são palavras duras, que não retratam a sua realidade, mas é a realidade da maioria das empresas. A gente tem hoje, em boa parte das empresas, uma área de SST de faz de conta, entendeu? PGR é de papel, é para atender fiscalização, mas se você pega e vai no mundo real, no chão de fábrica, na produção, ou na prestação de serviço, aquilo não condiz. É a fábrica de papel, é aquilo que muitas vezes a gente fala. A área de SST ela é, a maioria das vezes, uma atuação cartorial, é papel. Então, ou seja, a gente precisa falar menos de papel e mais de gestão, né? Até por isso que se você pega, por exemplo, lá na NR1, ela tem lá melhoria contínua do desempenho de SST. O que é a melhoria contínua do desempenho de SST? Daqui um pouco eu vou compartilhar para vocês alguns tópicos aqui, até pode ser que isso traga clareza para alguns, o que é de fato ter uma melhoria constante aí na sua empresa, no seu cliente, no que diz respeito à área de SST. Então a gente precisa ter de uma forma bem clara, né, a importância da prevenção, né? Se a gente pegar custo, B91, a partir do momento que o trabalhador ele tem um acidente, uma doença relacionada ao trabalho, encaminhada à Previdência Social, após o quinto dia, a Previdência ela faz o custeio desse benefício ao trabalhador. Se a gente pegar, por exemplo, só em 2021, a gente está falando de 1,8 bilhões de reais. Pessoal, 1,8 bilhões de reais, né? Se a gente pegar, por exemplo, o B92, que é a aposentadoria por invalidez, 5,6 bilhões de reais. Ou seja, em 2021, a Previdência Social gastou 5,6 bilhões de reais com despesa atrelada à aposentadoria por invalidez. Pegar B93, a gente está falando em 2,4 bilhões de reais, pensão por morte. E o B94, que é o auxílio acidente de caráter indenizatório, estamos falando em 4,7 bilhões. Pessoal, 4,7, 2,4,
né? Se a gente pegar mais 5 aqui, mais um ponto, estamos falando tranquilamente mais de 10 bilhões de reais ano que a Previdência gasta. E olha que aqui só tem o gasto com benefício. Não tem o gasto que o SUS teve para atender aquele trabalhador no processo de reabilitação dele, não tem o gasto que a empresa teve, não tem o gasto que o próprio trabalhador teve. Então, seja, a sociedade como um todo ela perde, né? A empresa também ela tem diversos impactos. Tem aumento da contribuição do seguro contra acidente de trabalho, tem despesas médicas, tem custos com ações judiciais, indenizações, ações regressivas, tem o pagamento do salário do trabalhador nos primeiros 15 dias do atestado, né? Ele sofreu um acidente, pegou um atestado de 30 dias, os 15 primeiros dias a empresa está pagando ele, ele não trabalha. Os outros 15 dias que ele está lá com a Previdência Social, tem o FGTS dele. A empresa está recolhendo, mas ele não está trabalhando. Tem custo com a contratação e treinamento para substituir esse trabalhador. Contratar um funcionário, pessoal, para substituir alguém, é um custo para a empresa. Custo com hora extra para suprir a ausência desse trabalhador que sofreu um acidente ou adoecimento. Tem o comprometimento da qualidade do produto ou da prestação de serviço. Tá? Isso tem influência. Tem redução na produção, atraso na entrega, parada de máquina, equipamento. Tem a imagem, a reputação da empresa também é atingida. Ou seja, a empresa como um todo, ela sofre um impacto econômico extremamente relevante. Imagem dela é afetada. E por isso que eu pergunto, aí na tua empresa ou nos teus clientes, quanto é que custa um acidente de trabalho? Você sabe calcular? Você sabe qual é a média? Por exemplo, um acidente de trabalho acontecendo na sua empresa, qual é o custo que ele tem? Qual é a média? Você já mostrou isso pro tomador de decisão aí da sua empresa, pro seu chefe, pro seu líder? Quanto custa um acidente de trabalho? Pessoal, o custo da prevenção, né, ele é mais barato do que o custo do acidente de trabalho. A gente só precisa saber levar isso ao tomador de decisão. Porque se você pegar e usar o argumento da multa, da fiscalização trabalhista, é algo que você não vai conseguir convencer o empresário da importância da área de SST. Por quê? Porque o tomador de decisão, ele é muito racional. Então você chega lá com uma demanda para ele, ó, a gente precisa aqui fazer uma análise ergonômica do trabalho. E a gente precisa contratar o profissional aqui, custa 15 mil reais, senão a gente vai ter uma fiscalização e uma multa. O empresário pensa, tá, mas eu não lembro da gente ter sido fiscalizado. Tá, e se a gente for, qual é o valor da multa? Você vai lá e vai calcular, dependendo do tamanho da empresa, você está falando em 2, 3 mil reais. Ele pensa, tá, mas eu vou pagar 10, 15, 20 mil numa IT, só que a multa é 2, 3 mil e eu ainda posso não ser fiscalizado. Pessoal, se você avaliar os números da efetividade da fiscalização trabalhista na área de SST, você fica frustrado, porque é um número totalmente insignificante de empresas que são fiscalizadas. E quando são, o valor das multas, elas são muito baixas. Diferente de quando a gente fala da fiscalização da Receita Federal, que tem ali seus aspectos também atrelados à área de SST, que aí é totalmente diferente, porque é muito mais efetivo e o impacto econômico ele é milionário. Então, é cuidar desses argumentos que muitas vezes a gente usa, é mostrar para o empresário, para o tomador de decisão, o quão benéfico é o gerenciamento de riscos, a prevenção de acidentes para os resultados da organização. Então, por isso que a gente precisa transformar essa nossa linguagem técnica numa linguagem que seja factível ao empresário, que ele consiga visualizar aquilo, opa, isso aqui é importante para mim, entendeu? Pô, se eu tiver um acidente, se eu tiver trabalhador exposto a risco, eu tenho que estar ciente disso. Então, por isso que é muito importante a gente ter a clareza de quanto custa, né? E aí eu faço essa reflexão. Você sabe quanto custa um acidente na sua empresa? Quanto custa um adoecimento? Qual é o impacto que isso representa? Olha só um caso que eu vou mostrar aqui para vocês. E olha que eu vou mostrar só o custo segurado, tá? Isso aqui é o extrato do FAP 2024 de uma empresa. Se você for identificar, lembra lá, o fator acidentário de prevenção, ele flexibiliza a alíquota do seguro contra acidente de trabalho, reduzindo em até 50%, aumentando em até, né, 100%. Se a gente pegar aqui, o FAP varia entre 0,5 e 2. O FAP dessa empresa é 0,9259. Por que que ele não é o menor valor possível, que é meio? Por causa de 1,B91.
Então, ou seja, um benefício acidentário, né, influenciou o FAP dessa empresa. E a pergunta é, quanto isso representa financeiramente na prática para a empresa? Representa 784 mil reais. Porque a folha salarial da empresa é isso aqui. Jurrate, a alíquota nominal do seguro contra acidente de trabalho dela é 3%. O FAP dela, ó, 0,92, 59. Aqui. O Jurrate ajustado, que é a alíquota que efetivamente incide na folha de pagamento, é 2,77%. Só que se o FAP fosse meio, menor valor possível, e só não é por causa deste benefício aqui, a empresa ela tem esse reflexo econômico. Ela recolhe, agora esse ano, mensalmente, aproximadamente 131 mil reais. O menor valor que ela poderia recolher é 70 mil no ano. Dá uma diferença de 784 mil. Então, eu posso afirmar que este acidente de trabalho aqui custou para essa empresa custo segurado, pessoal, 784 mil. Por que custo segurado? Não está aqui nessa conta os 15 dias que ele não trabalhou, recolhimento do FGTS, despesa com medicamento, despesa hospitalar, parada de produção. Aqui não está também a questão com possíveis ações judiciais, indenizações, coisas do tipo. Tem que considerar que, conforme a metodologia de cálculo do FAP, esse benefício vai influenciar outra vez no cálculo. Pessoal, seguramente posso falar para vocês que aquele caso ali custou para essa empresa 1,5 milhão de reais. Um único caso, 1,5 milhões de reais. Eu já peguei casos de um único benefício, de um único acidente que custar para a empresa 3,8 milhões de reais. Entendeu? Por isso que é importante você entender quanto custa um acidente de trabalho na sua empresa. Quanto custa uma exposição a risco, né? Olha só que interessante, eu não sei se vocês já chegaram a fazer esse exercício da exposição a risco, mas, por exemplo, vamos supor que na sua empresa você tem lá 50 trabalhadores que estão expostos ao ruído acima do limite de tolerância. Olha só. Primeiro, você tem que fornecer protetor auditivo para ele. Você tem que ter os exames periódicos, audiometria. Você tem que pagar adicional de salubridade. Você tem que recolher o adicional para financiar a aposentadoria especial. Tudo isso é custo. Aí você tá de volta, você está falando que o exame ocupacional ele é um custo? A audiometria é um custo? Sim, é um custo. Porque se o ruído tivesse abaixo do nível de ação, se a exposição desse trabalhador tivesse gerenciada, não teria esse custo. Porque olha só, ele vai ter que se deslocar para fazer o exame e voltar. Vamos supor que gaste 2 horas. São 2 horas que a empresa pagou e não está produzindo. O exame teve determinado custo. Protetor auditivo, quanto é que custa? Você troca lá 4, 5 vezes por ano, tanto. Você tem que parar para dar o treinamento para ele, quanto isso custa? Tanto. Coloca tudo isso aí na ponta do lápis, abre aí um Excel e mapeia tudo isso. Pega na sua empresa, no seu cliente, pega determinado setor, qual é o risco que eles têm exposto ao ruído? Vai lá e mapeia, tem o adicional de salubridade 20%, tem o adicional do FAI 6%. Mapeia tudo isso, você vai chegar lá no final assim, já a empresa gasta pela exposição ao ruído desses trabalhadores 400 mil reais por ano. Quanto seria para a gente gerenciar esses, ou seja, a gente consegue eliminar ruído? Não, não consegue nessa circunstância, mas a gente consegue reduzir a intensidade para baixo do nível de ação? Conseguimos. Faz essa conta, entendeu? Um exemplo que até ano passado, em uma determinada empresa, eles gastavam 450 mil por ano com ruído. Mais ou menos 200 empregados expostos. E a pergunta que se fica é, o que a gente tem que fazer para reduzir a intensidade do ruído? Feito projeto e tal, adequação, enclausuramento isolado, né? Enclausuramento do motor de máquina e tal, não sei o quê. Ó, para fazer isso daqui, é o inverso, tá? A empresa ela gastava 200, 250 mil por ano e para fazer essa adequação ela ia gastar 400 mil reais. O que que o tomador de decisão pensa? Ele, peraí, se eu investir 400 mil, eu não vou ter esse gasto de 200 e pouco mil por ano? Isso aí. O que que passa na cabeça dele? Um retorno sobre investimento de 24 meses. Ele investe os 400 mil em 24 mil, em 24 meses ele tem o retorno. É mais ou menos e isso é benéfico para o trabalhador. Aí você vai estar falando, mas ele vai não vai receber a insalubridade. Pessoal, a insalubridade não faz parte do salário. Eu sei que o trabalhador não entende isso, mas a insalubridade ele está vendendo a saúde dele em troca de 20% do salário mínimo.
essa é a visão que a gente precisa ter para mostrar para o trabalhador, mostrar para o empresário e, consequentemente, adotar medidas de prevenção no ambiente de trabalho. Porque hoje, qual é a lógica que a gente tem dentro das empresas? É o seguinte, faz um PGR, entendeu? Para meia boca, só para atender fiscalização, vai lá, recomenda uma porrada de EPI e tá certo, e estamos fazendo nosso trabalho. Mas, pô, EPI é a última medida que você tem que fazer. Será que não dá para a gente eliminar? Será que não dá para a gente reduzir? O EPI ele não vai evitar o acidente. Ele vai minimizar o impacto, mas o acidente ele vai acontecer. Ele só vai minimizar o impacto. Entendeu? Então, é mais ou menos essa clareza que a gente precisa ter para, de fato, o que é melhorar o desempenho de SST da minha empresa? É você ter ações efetivas que não expõem os trabalhadores a risco, ou que se expõem, você controle essa exposição, para que você não tenha acidentes, ou com o tempo você vá reduzindo a frequência dos acidentes, a gravidade dos acidentes. Então, é um pouco dessa clareza que a gente tem que ter. Por quê? Para que a gente consiga mostrar para o empresário que SST é um investimento ao invés de um custo. Tem uma publicação bem legal, pessoal, que aborda sobre o retorno da prevenção e apresenta que o retorno sobre a prevenção é 2,2 vezes. O que isso quer dizer? A cada dólar, a cada real, a cada euro que eu invisto em prevenção, eu tenho um retorno de 2 vezes, né? Pouco maior de 2 vezes, ou seja, o dobro. Então, ou seja, quando você investe em prevenção, você tem um retorno sobre o dobro, sobre aquilo que você investiu. Só que a gente tem que entender o que de fato é fazer prevenção. Ter aí uma atuação cartorial, documento de gaveta, não é fazer prevenção. Prevenção, de fato, é você adotar medidas capazes de gerenciar a exposição do trabalhador a risco, né? E aí fica o que a gente deve fazer na prática, no mundo real? A gente tem que ter, a primeira concepção é que é o seguinte, o acidente de trabalho e as doenças ocupacionais, elas ocorrem porque o trabalhador está exposto a risco, sem a medida de prevenção. Então a gente tem que ter essa clareza, né? Se você tem o trabalhador exposto a risco, você tem a chance de ter um acidente de trabalho. Então, para a gente reduzir essa chance, a gente tem que pensar em duas coisas: gerenciar o risco, ou seja, eliminar, reduzir ou controlar. E aí a gente tem que trabalhar, casar essa questão de gerenciamento de riscos e as medidas de prevenção. Consigo eliminar? Vamos eliminar. Não consigo eliminar, mas eu consigo reduzir. Reduzir com medidas de prevenção? Vamos reduzir. A intensidade, a concentração. Não consigo reduzir. Então a gente vai controlar medidas de prevenção que sejam eficazes. Porque a partir do momento que você elimina um perigo, teoricamente, você eliminou a chance do acidente de trabalho. Se você não consegue eliminar, mas você consegue reduzir a exposição do trabalhador, você também reduz a chance do acidente. Eu não consigo reduzir, mas eu consigo controlar. Então, ou seja, você também vai reduzir o tamanho do impacto se esse acidente vier a acontecer. Essa é a clareza que a gente tem que ter. Em termos práticos, quais são as recomendações? Pessoal, você tem que fazer uma boa identificação de perigos aí na sua empresa, no seu cliente. E uma identificação de perigos que seja coerente, que ela tenha uma boa apreciação técnica, não seja para papel ou para você colocar, preencher dados no sistema. De fato, que você faça um trabalho de gestão. Você faça uma boa avaliação de riscos. Pessoal, avaliação de riscos para você determinar qual é o tamanho do nível do risco. Isso tem influência para você saber o que você precisa fazer. Pessoal, a empresa, né, a gente precisa ter essa clareza. A empresa, ela tem recurso limitado: tempo, dinheiro e pessoa. Então a gente precisa aprender a priorizar as coisas. Se você vai lá numa empresa, faz uma avaliação de riscos, e você identifica lá, por exemplo, lá tem 100 perigos, aí você tem lá mais 100 riscos. Esses 100 riscos vão te originar lá 200, 300 ações. Qual é que você faz primeiro? Você tem que priorizar. Você vai fazer aquela primeiro que te traz o maior impacto. E isso é levado em consideração num processo de avaliação de riscos. Então você precisa ter essa clareza de como fazer uma boa avaliação de riscos. Fez uma boa avaliação de riscos, né? Daqui a pouco eu vou entrar no mérito aqui, pessoal, e vou comentar sobre cada um desses pontos. Você tem que fazer um bom planejamento das medidas de prevenção, um plano de ação. Exemplo,
o plano de ação lá do seu PGR. Tá? Você tem que fazer um bom planejamento do que você vai fazer. Não basta só planejar, você tem que implementar, você tem que executar, você precisa tirar elas do sistema, né? Tem que tirar do papel essas ações. Né? Porque você tem lá um inventário de riscos, que é a identificação de perigos mais avaliação de risco. Um plano de ação, que é a etapa 3. A 1, a 2 e a 3 é a elaboração do PGR, mas não basta elaborar, você tem que implementar o PGR, ok? Outro ponto, né? Você tem acidente e adoecimento na sua empresa, você tem que analisar e investigar. Não para que você tenha lá um papel, um documento para inglês ver de análise e investigação, mas é para que você. E também não é para ficar achando culpado, mas é para que você consiga ter a compreensão e a clareza do que de fato aconteceu. Por que aquele acidente aconteceu? Qual foi a causa daquele acidente? O que que originou ele? O que que nós temos que fazer para evitar reincidências? Você tem que aprender sobre isso. Inclusive, pessoal, até depois, se você quiser se aprofundar a respeito disso, estude a respeito de, por exemplo, o retorno sobre a aprendizagem. Né? Inclusive, isso daqui é um método de você aprender com os acidentes que ocorreram, retorno, né, da aprendizagem, beleza? Não basta só você analisar e investigar, você tem que implementar as ações preventivas e corretivas para evitar reincidências, para promover um ambiente mais seguro e saudável. Né? E nesse sentido, melhoria do desempenho de SST de forma contínua. O que que é isso, pessoal? Reduzir exposição a risco ocupacional sem controle adequado. Reduzir a frequência e gravidade dos acidentes e doenças ocupacionais. Isso é trabalhar para melhorar o desempenho de SST de uma empresa, ou seja, promover um ambiente de trabalho seguro e saudável. Essa é a finalidade, por exemplo, dos profissionais de SST. Promover um ambiente seguro e saudável. A partir do momento que você promove um ambiente seguro e saudável, você está beneficiando a empresa, porque ela é mais produtiva, ela não tem custo, ela está com a sua imagem preservada. Né? Você está beneficiando o trabalhador, porque ele está seguro, ele está saudável, ele não está doente, ele não teve lesão. Você está beneficiando você, porque você vai ser reconhecido, você vai ser valorizado. Porque quando que a empresa, por exemplo, ela vai pegar um profissional de SST, ela vai valorizar, financeiramente falando, vai pagar bem. Será que é aquele que só cumpre tabela, fica só pagando incêndio ou é aquele que gera resultado? É aquele que gera resultado. Tá? Isso vai ser benéfico para a sociedade, né? Porque você não tem trabalhador acidentado, adoecido na Previdência, no SUS, você tem um país mais competitivo. Veja que é um ecossistema é, é, que todos serão beneficiados, beleza? Agora eu pegar o gancho aqui, pessoal, e fazer um breve comentário sobre esses 6 pontos aqui, ó. O primeiro deles é a identificação de perigos. Se você pegar, pessoal, foi um grande avanço a gente teve com a NR lá em 2021, que entrou em vigência em 2022, a nova NR, o novo texto da NR1 que trouxe ali sobre a questão da identificação de perigos, que trouxe com muita clareza e propriedade o mínimo que você deve considerar para fazer uma boa identificação de perigos, né? Que é fazer a caracterização do ambiente aí da sua empresa, caracterização do processo, da atividade, indicar quem é que está exposto, mas principalmente isso aqui, pessoal. Qual é o perigo? Qual é o evento? Qual é a situação perigosa, né? Fator de risco que os trabalhadores daquele grupo de exposição similar, daquele GHI, daquele perfil de exposição, daquele setor, daquele cargo que estão expostos, que você de fato identifique todos os possíveis, que você faça a descrição de riscos, né? Por exemplo, perigo, trabalho em altura. Por que que é perigoso? Porque você tem o risco de queda, então queda com diferença de nível. Né? Trabalhar em espaço confinado é perigoso. Por que que é perigoso? Porque você tem o risco, por exemplo, de asfixia, engolfamento. Né? Trabalhar com instalação elétrica energizada, contato com instalação elétrica energizada, porque é perigoso. Por que que é perigoso? Porque você pode ter choque, pode ter um choque, entendeu? Trabalhar com a máquina e equipamento desprotegido, né? É perigoso, porque você pode ter um aprisionamento ali do membro superior. Então, é fazer porque a gente tem que parar e avaliar o seguinte. Beleza, prevenção, né? A gente tem que trabalhar para não ter acidente, não ter doença. Mas para você não ter acidente, não ter doença, você tem que gerenciar os riscos. Para gerenciar riscos, você tem que saber o que tem no teu ambiente de trabalho. Porque como é que a gente vai gerenciar aquilo que a gente não sabe?
você tem que fazer uma boa identificação de perigos, né? Descrição dos riscos, quais são as fontes e circunstâncias, quais são as possíveis lesões e agravo, quais são as medidas de controle existentes. Pessoal, essa imagem que está aparecendo aqui para vocês, isso daqui é um feijão com arroz. Só que se você fizer um feijão com arroz bem feito, é muito, muito, muito bom. É só você pegar, por exemplo, imagina que você vai aí na sua casa ou no restaurante, você come lá um prato diversificado, mas tudo sem sal, sem tempero. Do outro lado, você vai lá e come só um arroz e feijão, mas bem temperadinho. O que que eu quero trazer isso para vocês? Às vezes o básico bem feito, às vezes não, a maioria das vezes o básico bem feito é melhor do que você tentar fazer o complexo e meia boca. Essa imagem que eu mostrei para vocês é as informações mínimas que tem que ser contemplada na identificação de perigos lá do programa de gerenciamento de risco, que hoje é uma ferramenta para a gente gerenciar riscos dentro da sua empresa, do seu cliente, entendeu? E a gente, claro, tem o PGR geral, mas a gente também tem os PGR setoriais, construção civil, 18, mineração, 22, trabalho rural, 31, aquaviário, NR30, estabelecimento de saúde, NR32. Esse daqui é o feijão com arroz. Faça bem feito na sua empresa, no seu cliente, porque a gente só consegue implementar ações preventivas eficazes conhecendo os fatores de risco presentes no ambiente de trabalho. Então, faça uma boa identificação de perigos, beleza? E, inclusive, pessoal, quando a gente pensa o seguinte, é muito comum a pessoa faz no Excel, faz no Word. Pessoal, quando a gente utiliza o sistema, por exemplo, né, que um pouco o Cleiton vai mostrar para vocês, quando a gente faz isso no sistema, a gente consegue ter rastreabilidade dos dados, a gente consegue escalar aquilo que a gente está fazendo, a gente tem agilidade, a qualidade do nosso controle melhora, melhora muito, né? Então o Cleito vai mostrar até para vocês como o Nex hoje ele se comporta em fazer essa identificação de perigos e como isso facilita o teu dia a dia usando essa funcionalidade. Mas lembrando, investe tempo e faça uma boa identificação de perigo. Você vai ver que todas as outras 5 etapas que eu vou mostrar depois, elas têm uma relevância muito grande se você fizer uma boa identificação de perigos. Beleza? Perfeito, Edivaldo. Obrigado. Um ótimo dia a todos, pessoal. Vamos trazer aqui um pouquinho da prática, né, do que o professor Edivaldo nos expôs aí. Primeira etapa que a gente seguiria aqui sistemicamente seria a identificação de perigos ou fatores de risco, tá? Essa identificação de perigos ou fatores de risco, ela vai servir para qualquer tipo de agente. Então, no meu exemplo aqui, neste ambiente de trabalho, eu tenho um agente físico, ruído, eu tenho um agente biológico, eu tenho um agente ergonômico e tenho aí, inclusive, um agente químico. Eu só não tenho aqui um agente identificado na categoria de acidente. Então, absolutamente todos os agentes nocivos, todos os perigos ou fatores de risco devem ser identificados. E vocês vão reparar aqui que eu vou ter agentes quantitativos, como é o caso do ruído, onde ele vai ter um detalhamento maior de informações, como o valor encontrado, interpretação do valor encontrado em relação a uma classificação de nível de ação, né, em que nível se encontra. Eu vou ter situações de outras medições que já podem ter ocorrido em momentos, né, anteriores. Eu vou ter aqui a relação de quem são as pessoas expostas. Isso aqui é um processo vivo. A cada momento, isso pode se alterar automaticamente. Eu tenho uma identificação de quais são as minhas fontes geradoras, quais são as medidas que eu tenho hoje já implementadas. Então, hoje, por exemplo, eu já entrego EPI para esse grupo de colaboradores que tem essa exposição. O Edivaldo comentou, né? Quais são os possíveis danos à saúde que nós temos baseado numa exposição a um perigo ou fator de risco. E vamos ter também aqui agentes que são qualitativos, como, por exemplo, uma identificação de postura inadequada. Eu não tenho aqui um valor encontrado, mas a gente vai usar de metodologias do mercado ou metodologias com desenvolvimento próprio que nos trarão um nível para esse risco. Ou seja, nós vamos iniciar daqui a pouco uma análise desse risco, apontando, usando-se, né, de uma metodologia de mercado e trazendo ali uma priorização. Como o Edivaldo colocou, as empresas têm recursos limitados. Então, se eu tenho diversas ações a serem tomadas, né,
eu tenho categorias, níveis de riscos diferentes, embora vou ter isso em vários lugares da minha organização. Então, eu preciso priorizar. Então, eu vou voltar a palavra para o Edivaldo agora, e na sequência a gente vai iniciar esse processo de análise e vamos pegar como exemplo também um risco que é um perigo, né? Que não tem, por exemplo, valor encontrado, né? Postura inadequada. Fique à vontade, Edivaldo. Então, compartilhar aqui. Então, retomando, né, até pegando o gancho que o Cleiton trouxe, então a gente fez uma boa identificação de perigos e até aquela contextualização inicial que eu fiz ali no que diz respeito ao processo de avaliação de riscos. Imagina que a gente vai ter uma listagem, né, até como o Cleiton foi mostrando, uma listagem de perigos. A pergunta que fica é, para essa listagem de perigos, qual é o tamanho de cada risco, né? Então, eu preciso ter uma clareza, né, qual é o tamanho de cada risco, né? E aí, nesse sentido, a gente faz uma avaliação de riscos. Até fazendo uma contextualização aqui, pessoal, o que é a avaliação de riscos? Nada mais é do que o processo de você determinar o nível de risco. E para isso a gente usa, né, uma metodologia. Uma metodologia para você, porque conceitualmente, né, o risco, né, ele é igual a probabilidade versus impacto, né? Conceitualmente é isso. O risco, ele é igual a probabilidade, ou seja, a chance dele acontecer, vezes o impacto, se ele vier a acontecer. Então a gente precisa utilizar uma metodologia para estimar a probabilidade e estimar o impacto, né? E a NR1, um exemplo, né, referencialmente, a NR1 ela atribui que você, para determinar o nível de risco, você tem que estimar severidade e probabilidade, no mínimo. Aí você vai determinar o nível de risco, classificar ele para ter a tomada de decisão, ou seja, o que é que você vai fazer diante daquele risco. Eu vou aceitar do jeito que ele está, não vou fazer nada. Opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que reduzir a classificação desse risco para um nível aceitável, ou eu tenho que parar essa atividade, porque deu um risco crítico, deu um risco alto, né? E todo esse processo, ele vai depender da metodologia que você utiliza. E, basicamente, a gente tem diversas metodologias que podem ser utilizadas, né? Na prática, quando a gente fala o seguinte, independente da metodologia que você vai utilizar, você tem que estimar a probabilidade. E tem metodologias que ela subdivide a probabilidade, por exemplo, em frequência, duração e intensidade, né? Outras metodologias, quando a gente fala do impacto, ela trata severidade, gravidade, consequência. Algumas ainda traz vulnerabilidade dos controles existentes, eficácia dos controles existentes. Então veja que existe um universo de metodologias que você pode utilizar, né? E na prática, você deve utilizar aquela que seja adequada ao seu segmento, aos fatores de risco presentes naquele segmento, e que te tragam clareza do nível de risco, ou seja, o que é que eu tenho que fazer diante daquele risco, né? E aí essa exemplificação aqui, ela mostra isso na prática, né? Primeiro, né, a gente tem lá um perigo, trabalho à altura, qual a questão, descrição do risco, né? Queda com diferença de nível. A questão é, se o trabalhador realmente vier a cair, qual é o tamanho do impacto? Qual é a severidade? Qual é a chance dele cair? E aí a gente vai estimar probabilidade e severidade para você determinar o nível de risco, tá? Se aquele risco é baixo, se aquele risco é alto, se aquele risco é moderado. Qual que é a importância de você fazer uma boa avaliação de riscos? Lembra lá, a empresa tem recurso limitado, tempo, dinheiro e pessoa. Você não consegue fazer tudo. A pergunta que fica é, o que é que você tem que fazer primeiro? Por isso, pessoal, a avaliação de risco, você tem que compreender que ela é lá do PGR, pede na NR1. Não. Tecnicamente e conceitualmente, ela é uma ferramenta de gestão. Ela é uma ferramenta de gestão, porque ela vai te ajudar a identificar o que você precisa fazer primeiro, qual é a sua prioridade. Inclusive, também decidir aquilo que você não vai fazer nada. Do jeito que tá bom, né? E aí, quando a gente fala em severidade, a NR1 ela traz uns gatilhos que, para você fazer a gradação da severidade, você tem que levar em consideração o número de trabalhador afetado.
Teoricamente, quanto mais trabalhador exposto a determinada circunstância, maior é a gravidade. E também a possibilidade de ocorrência de acidente ampliado. Quando a gente fala da probabilidade, a chance daquilo acontecer. Pessoal, primeiro ponto, requisito estabelecido em NR. Se a empresa não adota requisito estabelecido em NR, a chance do acidente acontecer é maior. Vamos pegar um exemplo aqui, trabalho à altura. Não existe análise de risco, não tem procedimento de trabalho, o trabalho não tem treinamento da NR35, ou seja, consequentemente a chance de ter acidente ela é maior daquela que tem análise de risco, tem procedimento de trabalho, o trabalhador é treinado, né? A implementação de medidas de prevenção. Você tem lá a empresa, tem guarda-corpo, tem linha de vida, cinto de segurança, né? Tudo ok e a outra não está ok. Consequentemente, a chance de ter acidente com aquela que não está em conformidade é muito maior. Então, por isso que você também leva em consideração isso para fazer a gradação da probabilidade. Assim como a exigência da atividade de trabalho, que isso daqui é específico para fatores ergonômicos, tá? E a comparação do perfil de exposição com o valor de referência, específico para os ambientais. Que hoje, quando a gente pega lá, por exemplo, a NR9, a gente tem lá os anexos que tratam sobre calor e vibração, seja vibração de corpo inteiro e mãos e braços. Então, seja, a partir do momento que você compara lá a intensidade da vibração, né, a intensidade do calor com os valores de referência, quanto maior for essa intensidade, maior é a chance da exposição desse trabalhador àquele determinado fator de risco. Então, você precisa levar isso em consideração também. Fazendo uma boa avaliação de riscos, você consegue determinar aquilo que é a sua prioridade. Pessoal, é muito importante você ter clareza do que é e do que não é prioridade. Por quê? Você não vai conseguir fazer tudo na sua empresa. E a pergunta que eu te faço é: hoje, qual é a situação, a condição, a circunstância que mais tem gerado acidente e doença na sua empresa? É ali que você tem que concentrar sua energia. É ali que é sua prioridade. E você vai conseguir detectar isso a partir do momento que você faz uma boa avaliação de riscos. Beleza? Agora o Cleito vai ilustrar para a gente na prática como é que a gente faz isso, né, utilizando o Nexo. Perfeito, Edivaldo. Usando desse exemplo, né, de uma postura inadequada, que é um agente qualitativo, eu não sei em que situação ele se encontra, porque eu não tenho um valor encontrado diferente do ruído, que eu já tenho uma interpretação por um nível de ação. Então, nessa postura inadequada, o que faço eu? Escolho a metodologia mais aderente dentro do meu cenário, da minha realidade. Observe que, dependendo do agente, eu utilizo metodologias distintas. Poderia utilizar AIA, BS 8800, FIMEA, FIMEA Ergonomia, ANSI, qualquer metodologia de mercado ou de desenvolvimento própria da sua organização. Nesse caso, para a postura inadequada, entendi eu que a metodologia mais aplicável à minha realidade era a FIMEA Ergonomia. E o resultado dessa aplicação, dessa vinculação, ela diz respeito a um determinado período, porque em outra situação, em outro momento, eu posso ter um cenário totalmente diferente desse. E a ideia é justamente essa. Esse processo de melhoria contínua, ele busca que eu elimine, atenue, né, reduza de alguma maneira a exposição que eu tenho no momento. Então, a minha expectativa é que futuramente eu tenha menor impacto, menor risco aplicável na situação do ambiente. Então, analisando esta metodologia, eu não trabalho aqui nesta metodologia com duas variáveis, e sim com três. Ele trabalha com controle, com gravidade e com probabilidade. E aqui está o resultado de cada uma delas. Como essa metodologia realiza um cálculo de multiplicação, ela traz aqui qual é existe uma vinculação da matriz dentro deste resultado em relação à variável controle. Então, quanto vale, né? Existe um plano para lidar com risco, mas a ausência de procedimentos formais, etc. Existe um valor aqui agregado. Então, dentro dessa multiplicação, o sistema faz o cálculo. Onde está o cálculo realizado pela aplicação? O resultado desse cálculo, ele me trouxe aqui um nível de risco para a exposição neste ambiente em relação à postura inadequada. Isso é a interpretação de FIMEA Ergonomia. E onde está esse cálculo? Está dentro da matriz. Então, no momento que eu tenho essa matriz na plataforma, dentro de FIMEA Ergonomia, eu vou ter aqui a interpretação dela. Trabalha por multiplicação, eu vou ter todo um descritivo textual vinculado a ela.
e, obviamente, ela vai dizer como é que ela se comporta, né? Como é que acontece essa multiplicação e em que nível, né, em que faixa de valores eu me encontro para ter um risco objetivo e uma tomada de decisão. Então, ela nada mais faz do que ter um valor agregado aqui, ou um peso, né, uma pontuação em cada resposta de cada variável, que, inclusive, você tem a liberdade sistêmica aqui de mudar a interpretação nativa de uma metodologia. Se eu entender que a pontuação não é mais 3 e eu quero aplicar como uma pontuação 2 para este resultado nessa variável, eu tenho condições de personalizar o comportamento metodológico aqui. E posso, claro, criar outras metodologias na plataforma, isso é totalmente livre para que você defina outros critérios de avaliação, sejam de mercados ou desenvolvimento próprio, como dito, ok? Edivaldo, pode seguir. Como o Cleito comentou, né, pessoal, qual que é a importância? Vocês viram que o Nexo ele te permite, ele tem ali 7, 8 metodologias, né, de mercado, né, que por trás dela tem um referencial, né, e também você pode cadastrar aquela que você tecnicamente julgar aplicável. Porque não existe, né? Ah, qual é a melhor metodologia? Não tem a melhor metodologia, existe aquela que é mais adequada ao que você está avaliando. Inclusive, quando a gente fala de ambientais, existe uma metodologia mais adequada para ambientais. Quando a gente está falando de ergonômico, existe uma específica para ergonômicos. Quando a gente fala dos de acidentes, principalmente envolvendo máquinas e equipamentos, a gente tem HRN. Existe metodologia específica, por exemplo, para fatores de riscos que envolvem eletricidade. Existe uma outra específica, fator de risco que envolve trabalho em altura. Então, ou seja, você precisa avaliar no seu contexto qual é a que melhor se aplica. Tranquilo? E aí depois, e qual que é a lógica de você fazer uma boa avaliação de riscos, para que você tenha clareza, né, das suas prioridades, ou seja, do que você tem que fazer, né? Qual é a tomada de decisão que você precisa ter. E isso vai se resumir a um plano de ação, né? E o plano de ação, pessoal, é onde você vai planejar aquilo que você vai fazer, ou seja, para cada, né, perigo, evento ou situação perigosa, você vai ter uma ou várias ações. Cada uma delas você vai ter um objetivo. Você tem que mapear quais são os recursos que você precisa ter, quem é o responsável, qual é o prazo, como é que você vai acompanhar, qual é o status daquela ação, qual é o resultado daquela ação, entendeu? Quando se fala também em plano de ação, uma forma até didaticamente fácil para você compreender isso, é usar a ferramenta 5W2H, uma ferramenta mundialmente conhecida, utilizada para plano de ação. O que é que eu vou fazer, como que eu vou fazer, por que que eu vou fazer, quem que vai fazer, quanto vai custar, quanto tempo precisa, entendeu? Todas as respostas a essas perguntas fazem que você elabore um plano de ação assertivo, que ele seja claro, e não basta elaborar, você precisa implementar. Por exemplo, a gente pega lá, perigo, trabalho à altura. Consequentemente, você tem o risco de queda. Qual é a ação? Aí a gente tem que pensar, para trabalho à altura, o que a gente tem que ter? Né? Tem que ter o planejamento da atividade, tem que ter uma análise de risco, tem que ter um procedimento de trabalho, dependendo das circunstâncias, tem que ter uma permissão de trabalho. Né? Aí vem a questão do sistema de proteção coletivo contra quedas, sistema de proteção individual contra quedas. Você precisa, o trabalhador ele tem que ser autorizado, tem que ter exame compatível com a função. Você tem que avaliar desse todo, o que que a empresa hoje faz e o que que ela não faz. Aí você vai discriminar tudo isso. Qual é o objetivo, né? O objetivo é você reduzir o tamanho daquele risco, é preservar a saúde e integridade física do trabalhador. Qual é o recurso que você precisa para desempenhar aquela ação? Depende, às vezes você precisa de tempo, às vezes você precisa de dinheiro, e às vezes você precisa de profissional competente. Que nem sempre a gente competente, pessoal, no sentido de competência. Por exemplo, eu não seria um profissional competente para fazer determinadas ações que envolvem espaço confinado, né? Porque o meu conhecimento é limitado, então preciso de uma pessoa, de um profissional que tenha essa competência, né? Quem que é o responsável por fazer com que isso aconteça? Qual que é o prazo? Como é que você vai acompanhar se aquilo foi feito ou não foi feito? Resultado, pessoal, não basta você fazer. Aquilo que você fez, ele foi eficaz? Ele foi assertivo? Eu vou dar um exemplo. Você pega lá, ruído. Aí tem lá,
Pega lá o PGR, tá lá. Fornecer protetor auditivo para o trabalhador. Aí beleza, fornece o protetor auditivo. Passa 2 anos, você vai lá, qual é a forma de você acompanhar o resultado disso? Relatório analítico do PCMSO. Você pega o relatório analítico do PCMSO, tem lá, feita 200 audiometrias, 30 foram alteradas. Dessas 30, 7 é de ordem ocupacional e 23 é não ocupacional. Ou seja, aquilo que você fez não foi eficaz. Porque teve 7 pessoas, 7 trabalhadores que tiveram alteração, perda auditiva, induzido pelo ruído, constatado lá no relatório analítico do PCMSO. Então, ou seja, essa é uma das formas de você aferir se aquilo que você fez foi eficaz ou não foi, entendeu? Outro, o trabalhador está exposto a um determinado produto químico. Aí você vai lá, tem que fornecer EPI. Aí passa 90 dias, ele está reclamando lá que está com sensibilidade na pele, está com dermatose, né? Avaliando, investigando, você constatou que aquilo que foi feito não foi eficaz. Então veja, você também tem que prever qual é a forma que você vai aferir o resultado daquilo que você fez. E aí, talvez é um dos grandes dilemas que a gente tem hoje na área de SST. Por que que é um dos grandes dilemas? Porque a maioria dos PGE que você pega, eles param aqui, ó. O prazo para cá. A forma como você vai acompanhar o status, às vezes tem status lá, não iniciado, não começado, não planejado e tal, mas como você vai acompanhar o resultado, não tem. Por isso que é muito importante você entender o plano de ação como uma ferramenta dinâmica, não é estática. A maioria das empresas vai lá, gera o PDF do PGR, guarda lá e só vai olhar aquilo daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. A questão é que ele é dinâmico, tá? Você tem que acompanhar ele de forma constante. E aí que vem a questão de você usar uma ferramenta tecnológica, um sistema, né? Um Nexo para você fazer isso. O Cleiton vai mostrar agora como é que você faz isso na prática. Pessoal, embora eu tenha encontrado um resultado de risco baixo, né, para a postura inadequada, eu entendo que tem algo a fazer ainda, eu starto um plano de ação. Então, o que que o professor Edivaldo nos trouxe? Não adianta eu simplesmente atribuir planos de ação para compor o meu inventário de risco, gerar um PGR e ter isso engavetado. Não é assim que funciona. O processo é extremamente vivo. Então, eu estabeleço uma ou mais ações, determino um responsável, nesse caso, eu coloquei o Bruno como responsável, estabeleci um determinado período. Haverá todo um processo evolutivo de acompanhamento em relação aos status, desde a sua abertura, quando ele entra num processo de andamento, e até que ele chegue, né? Pode ser que ele esteja atrasado, até que ele chegue em algum momento num resultado de conclusão. E, posteriormente, nós vamos mostrar a ferramenta de BI Nexo para trazer, de forma corporativa, essa estratificação de dados de maneira corporativa, né? Então, quando eu olho com detalhes esse plano de ação, eu vou ter aqui uma série de coisas. Eu vou ter a aplicação, né, posterior aí da minha avaliação de eficácia. Eu vou poder subir a anexação documental quando, de fato, eu fizer o que foi proposto a ser feito, ou seja, quando evolutivamente eu realizar o que deveria realizar, eu vou poder subir na plataforma, inclusive, a evidência disso. Então, você passa a armazenar as evidências daquilo que foi feito, proposto, executado, né, concluído, eu subo a evidência aqui. E aquele responsável que eu estabeleci a princípio uma ação para que ele realizasse, pode ser que ele não consiga cumprir aquele prazo que eu determinei. E ele pode interagir comigo via plataforma Nexo. Então, ele pode abrir uma solicitação de postergação. Essa abertura, né, esse pedido de postergação, ele chega a quem determinou aquele prazo e aquilo vai ser autorizado ou não, essa postergação, e justificado. Então, você passa a ter sistemicamente uma interação entre quem determinou a ação e quem vai executá-la. E com isso, claro, você vai ter toda a movimentação histórica em relação a vários pedidos, muitas vezes, que são feitos de postergação e, de fato, nunca se faz aquilo que se deveria. E aí entra aqui a grande pergunta, né? Eu fiz todo esse processo aqui, né? Mostrei tudo isso para vocês, simplesmente para, ao final de todo esse trabalho, eu ter aqui um PGR sendo gerado pela plataforma? É claro que não, né? É óbvio que o PGR será nada mais do que uma das inúmeras consequências desse processo de identificação de perigos, fatores de risco,
Aplicação de metodologias, né, e transformação disso numa questão de priorização, o que eu devo agir, né, onde eu devo atacar primeiro, mas isso vai compor uma série de informações, isso vai compor e-social, isso vai compor outros documentos legais, né, isso vai trazer informação no ASO, em outros processos da plataforma. O documento base do PCMSO, isso vai gerar informações para efeito de LTCAT, de perfil propiográfico, quando houver a necessidade de geração, mas, dentre inúmeras consequências, é claro, o PGR sairá pela plataforma. E o que é o PGR? É aquele resumo do que o professor Edivaldo nos trouxe. Ele pode ter um layout personalizável, então você define qual vai ser a capa do seu PGR, vai ter toda a identificação organizacional, né? Então, cada estabelecimento que você vai gerar um PGR, ele vai ter aqui a sua identificação completa. Ele vai trazer, como questão metodológica, todas as metodologias que você se utilizou para chegar até um resultado objetivo, nesse caso aqui, ó, FIME-ergonomia, perdão, nesse caso BS 8800, né? Que traz aqui, ó, duas variáveis, né? Não tem cálculo, ela tem apenas uma vinculação entre si, mas mesmo assim eu tenho, obviamente, um nível de risco, né, objetivo, ainda que o agente seja qualitativo também, e uma tomada de decisão. Todo o meu inventário de risco sai pela plataforma, tá? De maneira extremamente analítica, com muito mais informações, né? Do que minimamente ali os dados que o professor Edivaldo nos apresentou. E é óbvio, eu tenho todo o inventário de riscos e tenho o meu contexto suplementar, que é meu plano de ação. Então, o que é o plano de ação? É tudo aquilo que eu tenho, eu ou alguém, né? Tem a fazer, não importa se ele é um colaborador direto ou um terceirizado. Eu vou vincular todas essas ações, responsáveis, prazos, e vou ter um acompanhamento evolutivo através desses status. Posso atribuir, inclusive, anexação, né, de imagens, etc. Então, o layout do documento é personalizável. Vou voltar a palavra agora para o professor Edivaldo, para que ele, né, nos traga uma outra abordagem aí, sequencial, e depois a gente vai falar da parte de, vai mostrar aqui para vocês a parte de investigação aí, né, toda a parte de registro, investigação de ocorrência como um todo aí, tá? Pegando essa questão após, tem o PGR na minha mão. Agora, beleza, que é identificação de riscos, avaliação de riscos, identificação de perigos, avaliação de riscos e o plano de ação. Eu tenho que implementar. Só que, pessoal, você implementa e você acompanha. Mas haverá circunstâncias que você vai ter um acidente, um adoecimento. O que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar, investigar esse acidente de trabalho para que a gente consiga ter a clareza se... Porque pensa comigo, um acidente ele aconteceu, queda em altura. Eu identifiquei esse risco lá no meu PGR? Identifiquei. Opa, beleza. Como é que foi a avaliação? Eu avaliei que realmente era um risco moderado, alto. Tá. Quais foram as medidas que você recomendou? Recomendei essas. Foram adotadas? Foram. Quer dizer que se elas foram adotadas, não foi eficaz, porque se tivesse sido eficaz, o acidente não teria acontecido. Então, ou seja, você tem que revisar o que você fez, porque algo precisa ser adotado. Eu fui lá, recomendei, mas não foi adotado. Então, o acidente aconteceu porque não foi adotadas as medidas que foram recomendadas. Ou, eu não identifiquei o fator de risco. Se você não identificou, consequentemente não avaliou e não estabeleceu mecanismos de controle. Por isso que o acidente veio acontecer. Então, você precisa também trazer esse tópico relacionado a acidente e adoecimento para o gerenciamento de riscos ocupacionais. Embora você fazer análise e investigar acidente de trabalho e adotar as ações seja uma ação reativa, porque é depois que aconteceu. A gente tem que cada vez mais trabalhar, adotar com medidas proativas. Daqui a um pouco eu vou comentar a respeito de algumas, tá? Mas é bem importante você ter essa clareza, né, em relação a acidentes de trabalho. E uma das melhores formas é você fazer uma boa análise de investigação de acidente de trabalho. Basicamente, hoje no mercado, a gente utiliza. Existe também, assim como metodologia para avaliar risco, você tem diversas metodologias para fazer análise de investigação de acidente de trabalho. Para mim, Edivaldo, as duas mais feijão com arroz e efetivas que você pode ter é diagrama de Chikawa, espinha de peixe, ou causa e efeito, diagrama de causa e efeito. Que é diagrama de causa e efeito, spin de peixe e diagrama de Chicago é a mesma coisa, tá? Ou
a técnica dos 5 porquês, né? São duas ferramentas aí que vão ajudar bastante, ok? Quando a gente fala o seguinte, você teve determinado acidente, você vai avaliar lá. Pessoal, primeira coisa, a análise e investigação do acidente de trabalho não é buscar um culpado nem quem errou. É buscar a circunstância ao qual possibilitou aquele acidente, para evitar reincidências. E aí, quando a gente utiliza, por exemplo, a análise e investigação através do diagrama de Chikawa, são os 6 componentes que você vai avaliar: método, processo, procedimento, método do trabalho em si. Contribuiu para o acidente? Contribuiu. Não tinha procedimento, o procedimento era inadequado à atividade, o procedimento não foi seguido, o procedimento não poderia ser seguido. Você vai listando ali. Mão de obra, o trabalhador envolvido. O trabalhador não era preparado para aquela atividade, o trabalhador ele não tinha experiência para executar aquela atividade, ele não tinha treinamento, ele não era autorizado. Tá? Material, né? Matéria-prima, por exemplo, a qualidade, né? A matéria-prima que foi utilizada era qualidade duvidosa, por isso que o acidente aconteceu. Componente, suprimento, o componente da máquina, do equipamento era inadequado, não tinha qualidade. Né? A máquina, equipamento, ferramenta. E aqui em máquina você leva em consideração também a instalação e equipamento em geral, né? A questão da máquina, do equipamento, contribuiu para o acidente. A máquina não tinha proteção adequada, a máquina não era para aquela atividade. Né? E aí você vai relacionando isso. O ambiente em questão, condição física, calor, iluminação, ventilação. Né? Por exemplo, o ambiente estava escuro, baixa luminosidade, por isso que o acidente aconteceu. Você vai listando todos esses tópicos. Medição. Aqui é a questão atrelada ao monitoramento, à aferição. Né? Método de avaliação da ferramenta, você medir aquela atividade em questão. Por exemplo, o equipamento ele não estava calibrado, a calibração estava inadequada, esse tipo de circunstância. Então, você avalia todas essas componentes e, novamente, pessoal, não sei vocês, mas pelo menos eu, a maioria das vezes que pego uma análise de investigação de acidente de trabalho, tem lá, assim, causa do acidente, falta de atenção do trabalhador, descuido do trabalhador, trabalhador não seguiu as regras, não seguiu o procedimento, não estava usando EPI. Mas aí trago aqui uma reflexão para você. Mas será que só foi por isso que o acidente aconteceu? Né? Veja que a gente tem as causas imediatas, mas a gente tem causas mais profundas para aquele acidente ter acontecido. Entendeu? E você precisa levar isso em consideração. Por isso que o diagrama de Chikawa é muito bom. Por isso que o 5 porquê é muito bom. Por que que o acidente aconteceu? O trabalhador não estava usando EPI. Causa. O trabalhador não estava usando EPI. Ação. Advertir o trabalhador. Quer ver uma ação assim, totalmente ineficaz? É essa. Não usar EPI. Advertir o trabalhador para usar EPI. Totalmente ineficaz esse tipo de ação. Aí eu pergunto, mas por que que ele não estava usando EPI? Ele tinha EPI, ele sabia que ele tinha que usar EPI, o EPI era adequado para aquela atividade, ele tinha uma supervisão coerente, uma liderança coerente. Né? Você tem que se fazer essas perguntas para identificar realmente por que que aquele acidente aconteceu. O trabalhador usou a ferramenta inadequada. Causa. Falta de atenção por não usar a ferramenta adequada. Eu pergunto, mas tinha ferramenta adequada? Ele sabia que tinha que usar a ferramenta adequada? Né? Vai mais fundo nisso, identifica a causa raiz e estabelece as ações. Agora o Cleiton ele vai mostrar para a gente como que através do Nexus você consegue fazer uma boa análise, uma boa investigação do acidente de trabalho. Né? Consequentemente, mapear as ações, fazer o registro da ocorrência, comunicar os envolvidos, para que de fato você, lembra lá do começo da fala? Prevenção, para que de fato você faça prevenção e não vá ter uma fábrica de papel aí onde você trabalha. Dando sequência, pessoal, o que a gente vai trazer aqui agora? Nexo trabalha, Nexo é uma plataforma, 100% web, mobile e responsiva. Ele se adequa ao tamanho da tela do dispositivo que você vai utilizar, então eu posso me utilizar de um smartphone, um tablet, para realizar qualquer dos processos da plataforma Nexo. Só que, além disso, nós temos o aplicativo Nexo Mobile, que você baixa da loja de aplicativos Android, iOS, nesse caso aqui é um smartphone Android, e eu vou poder utilizar isso aqui para alguns recursos, né? Então, antes de falar na investigação, de fato, do acidente,
a gente vai mostrar o quê? Como é que acontece a comunicação formal de algo? Não necessariamente um acidente. Por quê? Eu, via aplicativo, consigo fazer o que nós chamamos de abertura de um aviso de ocorrência. Por enquanto, trataremos como ocorrência. Eu ainda não tenho, talvez, todas as classificações técnicas. Eu consigo ver todo o histórico, né, que já aconteceu. Isso eu posso permitir que qualquer pessoa do meu público possa fazer algum tipo de aviso. Então, você vai reparar que na plataforma nós vamos trabalhar com duas etapas. Eu posso ter o aviso de ocorrência, que nada mais é do que uma comunicação formal para o SESMIT, para o meu gestor, e posso passar para uma etapa posterior, já oficial, de registro de ocorrência. Então, eu tenho a etapa inicial e uma posterior. Esta etapa do aviso é a minha etapa inicial. É onde, via aplicativo, ele já me traz os dados, né? De data, horário, etc., para facilidade de preenchimento. Eu já defino também os campos obrigatórios, são esses campos que estão com uma tarja em vermelho aqui à esquerda, e vou dizer, olha, isso aconteceu com esta empresa. O meu usuário logado no aplicativo tem acesso a mais de uma empresa. Isso também tem a ver com a restrição, né, ou liberação de acesso que eu tenha vinculado a esse usuário, a esse perfil. E aqui vou preencher aquilo que diz respeito. Olha, aconteceu naquela empresa, aconteceu com uma determinada pessoa específica, olha, aconteceu com a Deilson. Vou ter acesso a informações, né, de inicialmente qual foi a ocorrência, qual foi sua classificação. Vamos imaginar que eu tenha visto ali, eu tenha presenciado, que foi, a princípio, eu acho que foi um acidente de trabalho. Isso vai poder, posteriormente, ser reclassificado, é claro, né, pós-análise, pós-investigação. E dentro da classificação de acidente de trabalho, entendo eu que foi um acidente típico, com afastamento, e entendo que, a princípio, não teve, não vai passar de 15 dias, tá? Lembrando que isso pode ser reclassificado. O que eu quero que vocês reparem? Isso pode vir, eu posso ter opções aqui, desde as de menor potencial ofensivo, como uma condição insegura, né, uma percepção de riscos ali, um incidente, um quase acidente, como eu posso ter, obviamente, situações mais graves como essa que eu estou registrando, que entendo eu ser, a princípio, um acidente de trabalho, ok? É importante que você veja que há todo um conceito de classificação, isso são parâmetros definidos pelo responsável por esse processo. Vou informar uma subclassificação se houver, vou informar quem é o responsável, né? Nesse caso, como eu estou logado com o usuário Cleiton, ele já traz que é ele o responsável pelo registro dessa observação, eu vou fazer a descrição do que aconteceu, tá? E à medida que eu vou preenchendo, olha, tem um responsável por uma ação? Se houver, já o responsável informo. Qual vai ser minha ação imediata? Qual é o resultado esperado? O local, né, que aquilo aconteceu? Quais são as sugestões e medidas propostas, né? Se eu tiver algo a relatar, a informar, desde já, eu faço isso. E salvo. No momento que eu salvo, ele permite que eu acesse aqui a câmera, né? Ou eu eleve um arquivo em PDF, se houver, acesse a minha galeria, né? E traga ali uma imagem que já existe no meu smartphone, ou eu acesse a câmera do dispositivo, e nesse momento aqui, ó, estou tirando uma imagem aqui, ó, vocês estão vendo uma imagem no meu teclado. Então, eu posso subir uma evidência daquele aviso que eu estou reportando, seja para o SESMIT, para o gestor simultaneamente, aqui ao grupo de pessoas que eu definir. Neste exato momento, o aplicativo está enviando a informação. Como eu estou online, eu estou conectado aqui, ó, no Wi-Fi, também estou acessando, né, a minha rede móvel, ele descarregou a informação em tempo real. E essa informação, ela chega com um número, ó, 183. Se eu estou online, a informação chegando aqui em tempo real, eu já tenho aqui, ó, 183. Então, à medida que alguém reportou isso em campo, eu aqui na minha estação de trabalho ou em qualquer dispositivo já recebi o retorno daquilo, né? Eu recebo um alerta, o sistema dispara alerta, esses alertas são por e-mail, e tomando conhecimento desse alerta, eu consigo pesquisar a ocorrência número 183 e ver exatamente o que aconteceu. Vou ver todo o relato, vou olhar a imagem da evidência que ele subiu na plataforma, poderia fazer aqui, ó, né, fazer o download dessa imagem, então eu consigo ver, né, a evidência que ele subiu, do que ele está me relatando oficialmente, e consigo, é claro, a partir da visualização do que aconteceu,
tomar uma decisão. Então, vi a foto ali do teclado que eu subi como exemplo para vocês. Quando eu recebo um mero aviso de uma ocorrência, eu posso ter algumas ações aqui. Eu posso aprovar aquilo. Veja que ele chega sempre num status de pendente. Por quê? Pendente para que eu possa analisar e tomar uma decisão posterior. Então, eu posso aprovar aquele aviso, eu posso reprovar se aquilo que me foi relatado não tem nada a ver, né, algo que indevido foi me reportado. Eu posso vincular automaticamente um plano de ação, ou eu posso fazer com que isso aqui tenha um desfecho suplementar. Então, de um mero aviso, eu transformo numa ocorrência. E aí eu passo para o segundo estágio. Vai ser reportado aqui um outro alerta, então o sistema dispara um outro alerta, dizendo que alguém transformou, né, um aviso e foi gerado uma ocorrência. E no momento que uma ocorrência é gerada, eu já tenho agora outras consequências. Eu vou poder gerar indicadores, dashboards aqui, de ocorrências oficiais, como essa, e de avisos. Então, eu posso ter indicadores totalmente particionados, né? E agora, essa ocorrência, aquele aviso foi transformada numa ocorrência, e eu vou ter aqui, obviamente, todo um desfecho. Se tem lesão, eu vou ter apontamento de diagnóstico por alguém da medicina, seja interno, né, ou externo, caso ele tenha se dirigido a um hospital, a um pronto atendimento. Eu vou ter aqui apontamento de mais anexações aqui, então eu posso ter anexação de imagem do acidente, do local, né, do acidentado, do local do acidente, enfim. Eu vou ter toda uma identificação detalhada, né, e suplementar para essa ocorrência. Então, eu vou ter descrições, subclassificações, dados complementares, né, se teve testemunha. Então, existe todo um processo de preenchimento e que, simultaneamente, eu posso ter aí várias pessoas de áreas distintas da empresa fazendo cada um aquilo que lhe compete, tá? Quando o Edivaldo mencionou, olha, Ishikawa é uma das metodologias eficazes que a gente pode utilizar, então você pode utilizar Ishikawa dentro da plataforma Nexo, onde você vai apontar quais são as causas, subcausas, quais são as evidências, etc. E, obviamente, ter aí o seu diagrama sendo montado pela plataforma. Então, todo esse processo de investigação você faz dentro da plataforma Nexo. Mas eu não uso Ishikawa. Eu posso utilizar de outra metodologia, o Edivaldo comentou, eu posso me utilizar dos porquês? Posso também. É um outro método, né, de investigação de acidente. Eu posso criar uma ficha totalmente personalizável, de maneira que eu defina quais são os seus assuntos, quais são os seus itens, respostas objetivas e textuais, e montar isso e aplicar isso num caso de acidente ou de uma ocorrência qualquer, que eu vou avaliar ainda, né, se de repente vai se transformar num acidente de trabalho ou não, eu posso reclassificá-la, então eu posso também criar uma ficha com inúmeros itens de avaliação, isso totalmente personalizável. Isso pode gerar um relatório interno? Claro que sim, você define o layout para isso também. E se de fato for uma CAT, como é a situação de consequência, né, desse exemplo aqui? Eu tenho diagnóstico, eu tenho consequência, eu tive lesão, eu tive aqui uma fratura, eu vou ter uma CAT? Perfeito. A CAT sai pela plataforma? Claro que sim. Mas isso também é um procedimento apenas formal em termos da geração dessa CAT. Por quê? Porque essa CAT será transmitida como um dos eventos, né, do e-social. Então, já existe uma consequência automática, onde ele vai gerar o evento de CAT aqui de maneira automática. Ok? Então, o que eu quero que você perceba com isso? O processo de ocorrência, ele nasce de um mero aviso. Eu posso evoluir com esse processo para um registro de ocorrência, e a partir daí, eu vou traçar também, observe que eu mostrei para você um plano de ação inerente ao PGR. Eu posso ter um plano de ação aqui, que é exclusivo do processo de ocorrência. Então, esta ocorrência aqui, vamos imaginar que há algo, né, que eu tenho como plano de ação. Eu posso, no momento oportuno, eu starto esse plano de ação, e vou determinar aqui quais são as ações, quais são os responsáveis, e vou acompanhar toda uma questão de prazo, de evolução, inclusive, se isso de fato está sendo realizado. Nesse caso, eu nem determinei aqui
ainda períodos, né? Ele não foi concluído, ele não tem um período de previsão ainda. Eu abri a ação, estabeleci um responsável e posso colocar a qualquer momento aqui esses prazos para que eles sejam cumpridos. Uma coisa muito importante, toda ação que você atribui, toda vez que eu tenho um responsável, o sistema dispara alerta para comunicar que essa pessoa tem uma ação a ser realizada, que ela tem um prazo a cumprir. E aí ela pede postergação, se ela entender que não consegue cumprir o prazo, ok? Então, vou passar novamente a palavra para o professor Edivaldo. E esse processo de análise, investigação do acidente, implementar as ações, isso faz parte, num contexto mais amplo, do gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, o gerenciamento de riscos ocupacionais ele não é contemplado apenas pelo programa de gerenciamento de riscos, existem outras etapas, outros requisitos, né? E até é importante a gente ter uma clareza, né, compartilhar aqui, do que de fato as etapas para você implementar um gerenciamento de riscos de forma eficaz. Tá? Veja que essas 7 etapas elas estão associadas com o PDCA, que é um método de melhoria contínua, né? Você planeja, executa, verifica, padroniza e estabelece as medidas de melhorias. O gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é um mecanismo para a gente melhorar o desempenho de SST. É uma ferramenta de melhoria contínua. Então, o que você tem que fazer aí na sua empresa, no seu cliente? Fazer um levantamento da situação inicial. Afinal, a gente não consegue melhorar aquilo que a gente não sabe o status atual. Você precisa saber. Precisa definir as políticas de SST, ou seja, onde é que você quer chegar, né? Definiu a política, agora você faz um planejamento. Aí o planejamento é o seguinte: como é que eu vou atender aquela política que eu estabeleci? E, tecnicamente falando, quando a gente pega esse mecanismo de planejamento, a identificação de perigos, a avaliação de riscos e plano de ação está aqui dentro. Você identifica perigos, avalia riscos e estabelece o plano de ação, ou seja, o seu planejamento. Se a gente pegar o PGR, ele a elaboração dele faz parte aqui do planejamento. Só que aí não basta a gente planejar, a gente precisa executar. Ou seja, aqui a quinta etapa é implementar, colocar em prática, em ação, aquilo que você planejou. Só que antes da gente planejar, a gente tem que definir os mecanismos de suporte. O que é que vai sustentar a execução daquele plano de ação, daquelas ações que foram determinadas? Basicamente, a gente está falando de recursos, dinheiro, tempo, né? A gente está falando de responsabilidades, quem é responsável pelo quê? A gente está falando de documentação também, o que você precisa documentar e como é que você vai documentar isso, tá? E você vai executar, o do lá do PDCA, executar. Executou, você vai verificar. Verificar o quê? Eu fiz aquilo que eu planejei? Fiz. Qual foi o resultado daquilo que você fez? Foi satisfatório? Né? Foi eficaz? Com base na verificação, você vai adotar as medidas de melhoria. O que tem que ser melhorado, o que tem que ser ajustado, o que tem que ser corrigido, o que dá para ser padronizado. E isso vira um ciclo de melhoria contínua. Planeja, executa, checa, entendeu? Adota as ações de melhorias. Planeja, executa, verifica, adota as medidas de melhoria. E isso é um ciclo de melhoria contínua. E quando a gente fala nessas etapas, você também precisa ter uma clareza de requisitos. Quais são os requisitos de um gerenciamento de riscos ocupacionais? De uma forma objetiva e clara, a gente tem 4 requisitos de forma macro: identificar perigos, avaliar riscos, estabelecer as medidas de prevenção, implementar e acompanhar essas medidas de prevenção. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, o PGR está envolvido com essas 4 com esses 4 requisitos. Identificação de perigos e avaliação de risco, faz parte do inventário de risco. Medidas de prevenção, onde você planeja, plano de ação, implementar e acompanhar, tirar as ações do papel, fazê-las acontecer, né? E para que isso de fato aconteça de forma assertiva e eficaz, primeiro de tudo, você tem que ter o engajamento da liderança e participação dos trabalhadores. Você tem que estar preparado para alguma emergência, por exemplo, trabalho em altura. Não basta você vir aqui estabelecer as medidas que devem ser adotadas, você tem que se perguntar, mas se algo der errado? Se algo der errado, eu tenho aqui um plano de atendimento de emergência.
A mesma coisa gestão de mudanças e gestão de contratadas. Entre medidas de prevenção que você implementar e acompanhar, você tem que prever quais serão as suas condutas no que diz respeito a mudanças e terceiros. Assim, quando a gente fala em implementar e acompanhar, você tem que se pensar: como é que se dá o acompanhamento da saúde ocupacional, análise de acidentes e doenças? Porque esses dois mecanismos, eles fazem parte do acompanhamento do seu gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, todos esses requisitos aqui você precisa de fato colocar em prática, fazer acontecer. Veja, o PGR que você tem aqui, ele não é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Ele é apenas uma parte do gerenciamento de riscos ocupacionais, ok? E, para mim, né, uma das formas mais assertivas e fáceis de você fazer o acompanhamento é fazer exatamente essa primeira ação aqui, ó. Verificar a execução das ações planejadas e depois inspeção no ambiente de trabalho. Se você fizer de forma constante, de forma frequente, essas duas ações aqui, você vai garantir que você tenha um gerenciamento de riscos eficaz, que você tenha aí, consequentemente, um PGR eficaz, revisado, atualizado, condizente com a realidade e que, de fato, seja um instrumento de melhoria contínua do desempenho de SST. Inclusive, no que diz respeito à inspeção no ambiente de trabalho, o Cleiton vai mostrar uma funcionalidade para vocês que ajuda demais o dia a dia para garantir com que o seu gerenciamento de riscos ele esteja condizente com a realidade. Por isso que inspeções, pessoal, inspeção no ambiente de trabalho não é só para achar conformidade e não conformidade. É para que você tenha clareza do que está acontecendo, do que você tem feito, do que está dando certo, do que não está dando certo, novas situações, situações que você implementou, opa, tem que revisar, esse tipo de circunstância. Por isso que as inspeções, elas são, tanto a primeira, verificar a execução das ações planejadas de inspeções, elas são muito importantes. Então, o Cleito vai contextualizar e mostrar essa funcionalidade para vocês, para que vocês consigam, de fato, fazer com que o gerenciamento de riscos ocupacionais ele seja eficaz. Pessoal, eu consigo me utilizar do aplicativo, inclusive de maneira online ou offline, tá? Se online, a informação chega em tempo real, como você acabou de ver no registro de um aviso de ocorrência. A mesma coisa vai se dar para um processo de inspeções, tá? Se offline, como vai acontecer? Ele mantém a informação no aplicativo. Quando se chega até o sinal do Wi-Fi ou rede móvel, é uma reação aí do próprio aplicativo. Então, ele descarrega essas informações. Chegou até o sinal de internet, ele descarrega ainda que o usuário, né, não tenha qualquer ação nesse sentido. Então, no momento que eu aplico uma inspeção, vou pegar aqui um exemplo, tá? De uma inspeção onde eu vou checar se as pessoas estão utilizando EPI. Então, observe que eu vou poder criar as inspeções da maneira que eu desejar. Isso é totalmente parametrizável. Criei aqui uma inspeção para NR6, uma para NR11, uma para 35, e vou usar a NR6 como exemplo. Eu quero fazer uma inspeção pessoal, porque quando eu crio uma inspeção, eu posso determinar se aquela inspeção é por ambiente, ela é por veículo, por máquina móvel, máquina fixa, por setor, por departamento, por centro de custo. Quando eu a crio, eu já determino de que maneira eu vou aplicá-la. E, neste caso, eu vou escolher uma empresa executora, vou escolher uma empresa inspecionada, levando em consideração que nem sempre eu preciso adotar apenas aqui as empresas que fazem parte do meu grupo direto, posso ter também empresas terceirizadas na plataforma, ou seja, tudo aquilo que eu precisar estender a gestão ao terceiro, eu posso fazer da mesma forma que faço para os meus colaboradores diretos. Estou preenchendo só os campos obrigatórios, tá? E já que se trata de uma inspeção aplicável para uma pessoa, eu vou escolher aqui a Ivanilda Kuzma como exemplo para inspecioná-la. Quando eu avanço, ele vai me trazer o quê? Quais são os itens que eu criei? São totalmente personalizáveis. Eu crio quantos assuntos eu desejar, quantos itens dentro de cada assunto também, e quais são as possibilidades de resposta. As respostas são também definíveis. Então, eu não preciso ter sim, não e não aplicável. Eu posso criar a resposta que eu quiser, desde que ela seja objetiva, para que eu possa tirar indicadores, né, quando desejado. Então, o colaborador faz uso de EPI conforme instrução de trabalho, etc. Eu vou dizer que não, ele não estava utilizando EPI. E, nesse momento, eu quero acessar a câmera do meu dispositivo mais uma vez. Vocês estão vendo aqui o meu notebook, meu teclado.
e vou mais uma vez subir uma imagem, uma evidência de que a pessoa de fato não estava utilizando os EPIs, tá? Eu posso colocar uma resposta textual aqui? Posso também. Ela não será indicativa para mim, mas pode sair no meu relatório. Posso gerar uma ação imediata de algo que não pode seguir daquela forma. Eu não posso esperar um plano de ação com prazo e responsáveis. Eu starto imediatamente, né, com uma ação imediata aqui. E eu vou evoluindo, tá? À medida que eu evoluo com as respostas, tá? Vou responder qualquer coisa aqui apenas para demonstração do recurso para vocês. Vou informar, olha, ele foi convocado para treinamento, né? Ele estava ciente da necessidade, obrigação do uso do EPI, sua guarda, conservação, etc. Eu posso criar itens com múltiplas respostas, não precisa ter uma resposta única. E à medida que eu finalizo aquilo, eu posso ter uma revisão das respostas, posso alterar, posso excluir. Se tiver tudo ok, eu concluo. Quando concluído, eu peço aqui que o inspecionado me dê a ciência daquilo. Então, eu vou assinar aqui com o dedo na tela, ok? Você vai pedir normalmente que ele assine com uma caneta, obviamente, para que se tenha aí uma melhor precisão da assinatura. Eu assinei com o dedo apenas para demonstrar aqui para vocês. E pelo fato de eu estar online, como você observa aqui, ele gerou aqui, ó, 258. E esse 258, ou seja, essa inspeção, ela já chegou aqui na plataforma web em tempo real. Olha aqui, ó, 258. Eu consigo imediatamente, eu poderia ter várias pessoas inspecionando em campo, eu consigo ver todo o meu resultado aqui, ó. Quem foi o funcionário inspecionado, quem foi o executor, quais foram as perguntas, né? Quais foram as respostas, tanto objetiva quanto subjetiva, se houver. Onde está a imagem, né, da evidência daquilo que ele não estava utilizando, por exemplo, né, os equipamentos de proteção individual. Então, a imagem do meu teclado, como vocês viram. Eu posso startar um acompanhamento, ou seja, definir aqui também prazos, né, responsáveis, etc. Mas vou ter aí uma surpresa daqui a pouco para mostrar para vocês, uma automatização desse processo. Posso ter, além de uma imagem por item, também uma imagem geral para a minha inspeção como um todo. Observem que aquela resposta que eu disse que ele não estava utilizando EPI, eu a configurei de maneira que ele automatize o processo e já me gere a não conformidade, ou seja, a irregularidade automaticamente. Não foi eu que abri essa não conformidade, foi o próprio aplicativo, baseado na minha configuração, que aquela resposta deveria sim abrir uma não conformidade. Então, o desacordo que houve ali na utilização de EPI, neste item, houve abertura automática dessa não conformidade. E eu consigo ter um evolutivo aqui. Eu vou dizer qual é a origem dessa informação, consigo configurar esse processo, né? Nesse caso, isso veio de um processo de inspeção. Eu consigo dizer de qual processo, né? Qual é o processo que remete esse item em desacordo, ok? Olha, houve falha lá no treinamento, não sei. E aqui eu determino qual foi a normativa que foi afetada, nesse caso foi a NR6, e qual o requisito da NR6 que não foi cumprido. Digamos que tenha sido esse. Então, no momento em que eu relato isso, eu vinculo aquela não conformidade, apontando qual foi a discrepância encontrada. Isso estará linkado também à minha estrutura organizacional, para que eu possa estratificar quantas não conformidades eu tive em cada ambiente de trabalho, em cada estrutura organizacional, e, obviamente, saber quais foram os itens em desacordo, tanto em normativa quanto de uma maneira analítica dos requisitos de cada normativa. E quando você percebe aqui que, nesse caso, foi realmente a quebra de um item da NR6. Mas percebam, isso poderia ser aplicado para um processo de ISO, isso poderia ser aplicado para uma regra interna, uma diretriz da empresa. Então, eu não necessariamente posso aplicar esse processo somente à norma regulamentadora. Isso eu defino também em parâmetros, tá? E uma coisa muito interessante é que, a partir de uma não conformidade, eu já determino também qual ou quais são as minhas ações imediatas, onde eu vou ter qual é a ação, né? Nesse caso é um treinamento, eu vou definir qual é o prazo, né? Desse processo. Eu vou definir qual é o cenário, qual é o responsável, qual é a descrição, e isso também haverá disparo de alerta e cobrança para que esse prazo seja cumprido. Uma coisa muito interessante é que tudo isso a gente consegue estratificar através do BI Nexus. Então, perceba,
eu vou ter aqui vários processos. Eu vou ter os processos de inspeções, ele já me abre as não conformidades e já também vincula os planos de ação à não conformidade. Então, se eu observar um determinado plano de ação aberto, eu consigo perceber que aquele plano ele foi aberto com o conceito de vinculação. Então, não é um plano de ação de ocorrência de acidente e incidente. É um plano de ação que também não é de PGR, mas é vinculado a um processo de inspeção. Então, você tem origens diferentes e planos de ações que vão ser vinculados para que eu possa estratificar de maneira isolada. Isso me permite que eu possa criar aqui qualquer tipo de indicador, né, através da ferramenta de dashboards do Nexo. Então, esse processo, por exemplo, eu vou precisar acompanhar os planos de ação. Esses planos de ação, eles vão ter vários evolutivos, né, por status. Eu preciso saber quem é que eu tenho que cobrar. Essas pessoas também estarão sendo cobradas automaticamente pelo disparo de alerta que o Nexo executa. Então, nesse exemplo deste indicador que você vai poder criar, moldar, né, definir como deseja, eu criei simplesmente a separação entre o status evolutivo e quem é que responde por isso, ou seja, quem é o responsável da área por executar aquela ação. E aqui é um BI. Eu vou poder definir, olha, eu não quero esse tipo gráfico, eu quero em pizza de 2 dimensões, eu quero mudar cores, eu quero mudar qualquer informação nesse indicador, eu entro e mudo. Na verdade, isso é um exemplo criado. Você vai poder criar e definir todos os seus indicadores. Por exemplo, não me interessa saber aquilo que está concluído. Eu quero saber o que não foi iniciado, o que está atrasado. Então, eu filtro, foi mais um filtro que eu coloquei aqui, para buscar somente as pendências e quem é que me deve aquilo. Então, a gestão é feita pela plataforma, através dos indicadores que você vai montar aqui. Então, quando a gente fala indicadores, a gente fala de qualquer dos processos, né? Significa que toda inspeção que eu realizar e que me gerar algum tipo de não conformidade ou inconformidade, como foi o nome que eu denominei aqui, né, que eu atribuí ao menu, isso é totalmente definido por você. Então, eu vou ter aqui o que dentro da plataforma Nexo? Eu vou definir qual é o prazo, eu vou definir, por exemplo, deixa eu pegar aqui um caso, né, para você poder visualizar isso de uma maneira melhor. E vou mostrar depois para vocês também a parte de inspeções, tá? Então, vou estabelecer um filtro de data, olha, eu quero as não conformidades ou inconformidades dentro de um período. Eu quero buscar, por exemplo, quero ter um separador, né, por ano, eu quero ter um separador por mês, eu quero separar isso aqui dentro da minha estrutura da empresa, né, quais empresas, quais filiais, unidades, setores e qualquer outro desmembramento que eu tenha, quantas não conformidades eu tive, quantas são de maior potencial ofensivo ou de menor, e aí as classificações você também define, estabelece todos os filtros que você desejar, ok? Aqui, no ranking, né, do 10 itens aí com maior apontamento de não conformidades, então você pode estabelecer rankings, né? Ou, por exemplo, por processos, né? Por isso que eu atribuí o processo, olha, falha no treinamento. Então, eu vinculo aquela não conformidade a determinados processos da minha organização. Tudo isso são parâmetros. Da mesma forma que eu poderia ter outros indicadores, como, por exemplo, quantas inspeções eu fiz, né? Quantas daquelas inspeções me apontaram uma discrepância de condição de ambiente, né, irregular, de comportamento humano fora do padrão? Então, eu também vou criar indicadores apontando os processos de inspeções, né? Saber exatamente, olha, por mês, por dia da semana, separando os itens em desacordo. Então, exemplos aqui de alguns indicadores voltados a esses processos que a gente falou. Você também vai gerar indicadores de avisos de ocorrências, taxa de frequência, gravidade, etc. Então, é um processo, de fato, de criação dos indicadores que interessem a cada organização. Ok? Então, passo a palavra aí, novamente. Débora. Não sei se é Débora, Fernanda, Divaldo. Então, em relação ali a
todas as recomendações aplicáveis para a gente fazer um bom gerenciamento de riscos, para que de fato a gente melhore o desempenho de SST da empresa, a gente tem que colocar em prática, de fato, fazer acontecer essas recomendações, fazer uma boa identificação de perigos, uma boa avaliação de riscos, planejar e implementar as ações, analisar e investigar os acidentes de trabalho, colocar em prática as medidas preventivas e corretivas identificadas a partir do momento que você analisou e investigou os acidentes de trabalho, para que, de fato, a gente consiga promover um ambiente de trabalho seguro e saudável. E como ao longo aqui a gente foi mostrando para vocês, né, a partir do momento que a gente tem um ambiente seguro e saudável, a sociedade como um todo está sendo beneficiada, a empresa é beneficiada, o trabalhador é beneficiado, a gente, profissional da área de SST, é diretamente beneficiado pelos resultados que a gente consegue gerar. Então, de fato, fica aqui essa provocação para que a gente consiga, de fato, promover aí ambientes mais seguros e mais saudáveis e que nos próximos Abril Verde a gente consiga ter muito mais condição de comemorar do que de fato o desempenho que a gente tem atualmente em nível global. Beleza? Não sei se o pessoal tem dúvida, questionamento, seja direcionado para mim ou para o Cleito ou para a Temos, Débora. temos sim, Edivaldo, vamos lá. Bom, primeira pergunta que eu tenho aqui é qual que é a diferença do PGR e do GRO, né? Porque as pessoas geralmente ela até fala PGR e GRO, como se fosse uma coisa só. Qual que é efetivamente a diferença? Quando a gente pensa em o gerenciamento de riscos ocupacionais, é um conjunto de requisitos que a empresa tem que atender. Então, veja lá, GRO não é documento, GRO não é papel. O gerenciamento de riscos ocupacionais é um conjunto de requisitos que a empresa faz. Por que que ela faz? Por que que ela adota? Por que que ela implementa esse conjunto de requisitos? Para que ela promova um ambiente de trabalho seguro e saudável. Dentre esses requisitos, nós temos lá identificar perigos, avaliar riscos, planejar as medidas de prevenção, implementar as medidas, acompanhar, fazer análise de acidente, acompanhar a saúde ocupacional, gestão de mudanças, gestão de contratadas, plano de atendimento de emergência. Todos esses são exemplos de requisitos que a empresa tem que implementar, né? E um exemplo, se a gente pegar a NR1, na parte que fala lá sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, aquele conjunto é um conjunto de requisitos que a empresa precisa adotar. Se você quiser usar, por exemplo, outra referência, BS 8800-96, né? OSAS 18001 da última versão de 2007, ISO 45001, qualquer uma dessas referências, elas são o quê? Um conjunto de requisitos que a empresa adota, que implementa, para gerenciar os riscos presentes no ambiente de trabalho. Já o programa de gerenciamento de riscos é uma ferramenta para você gerenciar os riscos presentes no ambiente de trabalho, mas essa ferramenta ela atende a apenas três requisitos: identificar perigos, avaliar riscos, planejar e implementar as ações que devem ser adotadas para eliminar, reduzir ou controlar o risco presente no ambiente de trabalho. Então, de uma forma bem objetiva, PGR e GRO não são a mesma coisa, são coisas distintas, embora o programa de gerenciamento de riscos, ele atende uma parte do gerenciamento de riscos ocupacionais, ou seja, o PGR é um dos requisitos do gerenciamento de riscos ocupacionais. Certo. Mas aí, Edivaldo, eu acho que a grande dúvida das empresas, né? A gente passou anos com a grande questão do papel, né? Ah, eu tenho que ter o papel, eu tenho que ter um programa, eu tenho que ter um documento. Como é que eu documento o meu GRO? Como é que eu consigo mostrar para um fiscal, né, que eu estou atendendo o que pede o NR1? Bom, aí vem aquela questão, o GRO é nesse sentido, ele não é papel, ele não é documento, é um conjunto de requisitos, embora esses requisitos eles precisam ser documentados. E a principal finalidade de documentar é para que você consiga ter rastreabilidade do seu desempenho. Por quê? O gerenciamento de riscos ocupacionais ele tem a finalidade de melhorar o desempenho de SST de uma empresa. Essa é a principal finalidade, é melhorar o desempenho de SST de uma empresa. E você consegue, como é que você consegue saber se você está melhorando? Comparando.
comparado com o que você fez hoje com o que você fez no passado. Então, a principal sacada que a gente tem que ter é a rastreabilidade. E aí, respondendo agora a questão, mas o que que eu mostro para um auditor fiscal, né? Você vai precisar apresentar evidências que você está gerenciando o risco. Eu vou dar um exemplo aqui de uma delas. Análise e investigação de acidente de trabalho. Você tem que mostrar, olha, a gente teve ano passado, do ano passado para cá, a gente teve 15 acidentes de trabalho. Ó, a gente está aqui, ó, fez a análise e investigação dos 15 acidentes de trabalho, a gente pegou, né, como teve um acidente de trabalho, foi um gatilho para elaborar o plano de ação, também foi um gatilho para revisar o PGR, né? O acidente de trabalho é um dos, por exemplo, a revisão do PGR a cada 2 anos ou a cada 3 anos, ou quando acontecer algumas circunstâncias. Uma das circunstâncias é um acidente. A partir do momento que você tem um acidente, é um gatilho para revisar o PGR. É um gatilho para você debater também na reunião da CIPA. Então, veja, você tem que apresentar todas essas evidências. Por isso que o sistema é importante. Porque pensa assim comigo, você puxa papel daqui, puxa uma planilha de lá, puxa... Ah, como é que você faz a análise? Não, peraí que eu vou te mostrar. Ó, tá vendo esse dashboard aqui, ó? Aqui mostra que a gente teve os 15 acidentes. Inclusive, esses 15 acidentes geraram o gatilho pro 2210 do E-Social, geraram o gatilho aqui para o plano de ação. Ó, agora eu vou te mostrar aqui na ferramenta o plano de ação, tá aqui todo o histórico. Gerou gatilho para revisar o PGR, tá aqui as versões do PGR. Foi debatido na reunião da CIPA, tá aqui inclusive a ata da reunião. Então, a forma como você vai comprovar isso é através de evidências. Bacana. Em relação à metodologia do PGR, né? Qual que é a melhor metodologia para ser utilizada para quem ainda está nesse processo de definição, ou para quem ainda não tem uma escolha, né? Então, a gente não tem a melhor metodologia para avaliação de risco. Não existe, qual é a melhor? Não, não existe. Existe a mais adequada para aquilo que você está avaliando. Por exemplo, você pega uma planta petroquímica. É mais indicado que você use a FIMEA. Por quê? Porque os riscos de uma planta petroquímica é diferente quando você está avaliando um contexto, quando você fala, por exemplo, numa empresa têxtil. Que aí, por exemplo, você poderia usar uma BS 8800, um exemplo, né? Você poderia usar é, uma, uma, uma BS 8800 adaptada, né? Mas agora, quando a gente pega uma planta petroquímica, eu já indicaria usar ao menos uma FIMEA. Então, veja que não tem a melhor. Você, dentro daquele contexto, daquela circunstância, qual é a mais indicada? Por isso que o profissional de SST ele tem que ter domínio desse aspecto conceitual. E aí fica a minha sugestão aqui para que o profissional leia, consuma conteúdo da NBR ISO 31000, 31004, 31010, que lá vai dar uma boa bagagem contextual para o profissional ele conseguir determinar, opa, agora eu entendi a diferença, eu entendi por que que aqui eu tenho que usar essa, se é recomendado, por que é recomendado essa, para que de fato o profissional ele não faça, não sei se esse é o melhor termo, tá? Mas ele não faça bobagem, sabe? Quando ele vai fazer a avaliação de risco, porque dependendo da metodologia que você usa e o contexto em que você está inserido, o seu resultado ele pode ficar prejudicado. E lembrando, como assim resultado? Tomada de decisão. Legal. Cleiton, tenho duas perguntas para você, né? Uma da parte de metodologia, até para completar o que o Edivaldo falou, né? Então, dentro do Nexo hoje, como é que funciona? A gente tem uma metodologia fixa, né? Eu acho que você até colocou isso, mas é um ponto que está aqui. E a outra pergunta é em relação à inspeção, né? Você exemplificou um processo de inspeção voltado para NR6, né? Dentro do Nexo, a gente tem um limite de inspeção a ser feito, né? E é só restrito à parte de NR, enfim, né? São essas duas perguntas. Perfeito, Débora. Em relação às metodologias, né? A gente pode utilizar qualquer tipo de metodologia. E esse é um dos pontos diferenciais da plataforma Nexo. Significa que eu posso utilizar-me de várias metodologias do mercado, cada uma, inclusive, separado para a situação, para o ambiente, para o agente nocivo, como o Edivaldo acabou de citar, né? Se eu estou num determinado ambiente, é melhor que eu utilize de FIMEA ergonomia, vinculando isso a um determinado agente nocivo. Se eu estou numa situação, né, têxtil, eu poderia utilizar a BS 8800, poderia utilizar outras também. Então, o Nexo tem essa flexibilidade que não só
eu vou poder utilizar de metodologias do mercado, como também eu, como profissional, né, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, ergonomista, eu posso criar metodologias, desenvolver essas metodologias próprias e criá-las na plataforma Nexo para que eu possa aplicá-la da maneira que a minha organização entende ser a melhor prática. E o segundo aspecto é a parte de inspeções, né? Não há limites, então eu posso criar qualquer tipo de inspeção, quantas inspeções eu tenha. Eu mostrei ali, por exemplo, 3 inspeções. Na verdade, eu não tenho apenas 3. O meu usuário logado, ele consegue enxergar apenas 3 inspeções. Eu poderia ter 10, 20, 100, 1000 inspeções. Então, o propósito da plataforma é ter essa flexibilidade, de maneira que a gente crie quantas inspeções quiser, de maneira distinta, e também libere acesso a perfis diferentes, a usuários diferentes, de acordo com o conceito da capacidade do usuário, né? Do conceito até mesmo da sua área de atuação. Eu poderia criar no Nexo inspeções da área de meio ambiente, poderia criar inspeções da área de segurança do trabalho, ou da parte de medicina, seja ocupacional, assistencial, e até mesmo outros fatores, né? Outras áreas de atuação. E, obviamente, cada usuário da sua área, se eu sou de segurança do trabalho, eu não permito que ele enxergue inspeções da área de meio ambiente ou de saúde. Então, você cria de maneira personalizada na plataforma e libera os respectivos acessos. Muito bom. Obrigada, Cleiton, pela resposta. Bom, eu vou compartilhar aqui rapidamente os nossos contatos e aproveitar, né, para a gente fazer aqui o encerramento. Eu quero muito agradecer a participação do Cleiton e a participação, né, do Edivaldo, principalmente. Agradecer por essa nova palestra que você trouxe para nós, essa nova reflexão, esses dados numéricos que eu acho que isso é muito importante, né? A gente saiu daquele processo só de falar em relação a PGR, né, a como construir, a gente está falando de um processo muito mais preventivo e até como que eu vendo isso internamente para a minha empresa, né? Então, acho que esses são pontos bem relevantes. Agradeço novamente a participação de todos que puderam estar conosco ao vivo aqui, né? E já reforço que esse vídeo vai ser disponibilizado a gravação, então vocês vão poder assistir e compartilhar depois. Reforço o pedido que foi feito no chat para que vocês se inscrevam no LinkedIn, para que acompanhem, né, os nossas divulgações, nossas publicações, compartilhem também. E o meu último pedido é que também aproveitem esse momento para fazer a pesquisa de satisfação, responder, sugerir, criticar, porque é assim que a gente vai crescer e fazer novos conteúdos para vocês, tá bom?